Boa noite. Não preciso falar, mas é bom lembrar para desligar os celulares. Ninguém vai desencarnar. Por isso. A leitura de mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Educação no lar. Vos fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam mais maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçada. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei da qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e tendes filhos na terra. Guardai a declaração do Mestre como advertência. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao Pai. Obrigado por nos enviar nosso amado Mestre e Irmão Jesus Cristo, que veio, através dos seus ensinamentos vividos, nos mostrar o caminho que nos aproximará de Ti, Pai. Obrigado por essa casa que nos acolhe, pelos seus benfeitores e trabalhadores, encarnados e desencarnados, que fazem possível estarmos aqui hoje, mais uma noite. Abençoe o palestrante da noite e nos envolva em vibrações de amor e muita paz. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. O tema da palestra dessa noite, a Mãe Espírita com a trabalhadora da casa, Núbia Gregório. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a casa pela mais uma oportunidade de estar aqui. Pedir aos irmãos espirituais que nos inspirem, porque o estudo foi feito, mas com a ajuda deles fica bem mais fácil, até porque o nervosismo aqui na frente não é fácil. Mas como estou entre amigos, vamos deixar o nervosismo de lado. Vou fazer de conta que a gente está no estudo de domingo. A Semana das Mães, do Dia das Mães, está se aproximando. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade de ter renascido e a minha mãezinha querida por ter me tido, porque poderia ter abortado, poderia ter recusado, mas ela, tão nova ainda, fui a terceira filha, me tratou com todo o carinho do mundo. Eu tenho uma admiração profunda pela minha mãe, porque é uma guerreira. É uma mulher que, se eu desse um nome para ela, eu chamaria de a Maria Bonita.
que é uma pessoa muito forte e brava. E gostaria também de parabenizar todas as mães aqui presentes neste momento, as que nos assistem, e que isso é uma bênção tão grande na vida da gente. Eu costumo dizer que é um presente de Deus para que a gente possa crescer. Porque depois que você tem um filho, se você aproveitar isso, é de um crescimento imenso. Porque ninguém, nenhuma mãe, depois que tem um filho, é a mesma. Porque a gente precisa mudar, principalmente quando a gente fala da mãe espírita, da mãe cristã, que tem os ensinamentos do Cristo. Realmente tem que haver essa mudança. E, mais uma vez, então, parabéns a todas as mães. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da história do Dia das Mães, tá? Primeira iniciativa de consagrar uma data especial à figura materna foi por volta de 1872, pela escritora americana Julia Ward Howe, mas não teve grande repercussão. A intenção era reverenciar as mães e também promover a paz nos Estados Unidos, que nessa época estava em guerra, a guerra civil. Então, não foi adiante. Ela tentou, mas não conseguiu. Logo depois, da segunda iniciativa, que de fato rendeu frutos, ocorreu por volta de 1904, muito tempo depois, né? Em Grafton, interior da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América. O Dia das Mães foi instituído como resultado do amor de uma jovem por sua mãe. A jovem se chamava Anna Jarvis, filha de pastores protestantes. Ela exercia a função de professora da escola bíblica dominical na igreja metodista de Grafton. A mãe de Anna era uma senhora muito nobre. Ela, na época da guerra, ela fazia muitos trabalhos comunitários e ajudava muito a comunidade. E essa Anna, ela tinha uma verdadeira adoração pela mãe. Então, com certeza, eram almas afins, porque era um amor tão grande que ela lutou muito. A gente vai ver adiante, para poder fazer esse dia ser um feriado, né? Para a gente poder comemorar. Aí está o retrato dela, tão linda. Quando sua mãe estava prestes a falecer, Anna lhe prometeu que criaria um movimento para homenagear a missão materna desempenhada pela sua própria genitora, porque é uma missão materna. Não é uma missão? Paramos para poder raciocinar sobre isso um pouco. É de uma grandiosidade, porque simplesmente a gente renuncia toda a nossa vida em função desses filhos, principalmente nos primeiros anos, porque a gente tem que cuidar, né? A gente não dorme, não come direito. E é uma missão, realmente. E ela tinha essa verdadeira adoração pela mãe dela. Anna Jarvis passou a trabalhar para que a sociedade fosse mais sensível às virtudes inigualáveis que caracterizam a sublime missão da maternidade. Após a desencarnação de sua mãe, ela, estimulada por um grupo de amigas, providenciou a celebração de uma missa em homenagem a todas as mães, o que aconteceu em 10 de maio de 1908. A mãe dela faleceu, então na missa ela mandou entregar 500 cravos brancos. Tirou do bolso dela, ela tinha uma situação financeira boa, era a mãe e tinha uma irmã cega também. Quando a mãe desencarnou, ficou só ela e a irmã. A partir desse ato de Anna, começou um movimento que se ampliou. Em abril de 1910, o Dia das Mães foi oficializado por William Glasscock, governador do estado da Virgínia. Então, ela conseguiu, dentro do estado dela, fazer com que isso começasse, esse movimento. Ela junto com as amigas dela, né? O movimento se popularizou e chegou a outros estados, e isso foi se espalhando. No ano de 1914, o presidente americano Woodrow Wilson oficializou a data, que foi festejada pela primeira vez no dia 9 de maio. Então, ela lutou tanto que ela conseguiu fazer isso um feriado. Ela foi fazendo campanhas, enviava de estado para estado até chegar no presidente. E isso ela não se satisfez, ela queria dominar o mundo com esse feriado, ela queria que todos festejassem o Dia das Mães. E ela conseguiu isso. No Brasil, foi oficializado em 1932. Quem assinou a lei estava com Getúlio Vargas. E ele assinou e foi oficializado.
E isso virou, então, o segundo domingo de maio, no Brasil e aqui, comemorando-se o Dia das Mães. Que trabalho lindo, né? Antes de desencarnar, ela chegou a enviar ao seu templo religioso, no transcorrer dos anos, um total de 10.000 cravos brancos de beleza incomum. Então, ela continuou esse ato. Quando a mãe, na missa de 7º dia da mãe dela, ela enviou 500. E todos os dias das mães, ela enviava esses cravos, tirava o dinheiro do bolso dela. E enviava sempre à igreja que ela frequentava. Aí vem o seguinte, nesse livro, eu tirei essa história, isso não fui atrás de pesquisa nem nada, foi daqui, Vivências do Amor em Família, do Divaldo. Tá? Ele conta isso aqui de uma forma belíssima. E ele fala isso aqui. Os ideais são sempre nobres enquanto estão no plano ético, enquanto habitam a esfera mental de quem os acalenta. Quando eles se materializam num plano físico e as criaturas se apropriam dos seus fundamentos, a mudança é quase sempre inevitável, pois as pessoas imprimem aos seus ideais as suas características humanas. O que Divaldo está querendo nos falar nisso aí? Sobre a comercialização que virou o Dia das Mães. A Ena, antes de desencarnar, ela viu isso, porque em frente às igrejas já vendia os cravos brancos. Já estavam lá aquele comércio. E foi deixando ela muito triste. Ela desencarnou com 84 anos. E a intenção dela não era essa, não era virar comércio. Né? Que hoje em dia a gente vê isso muito bem. Tanto no Dia das Mães como no Natal. Mas voltando para o Dia das Mães, era para poder unir as famílias em gratidão àquele ser que nos deu vida, que nos cocriou junto com Deus. Né? Mas, infelizmente, o comércio tomou conta. E a gente vê nos dias de hoje que muitos passam num shopping ou numa loja, compram um presente, escrevem um cartão, mas não tem aquela verdadeira adoração pela mãe, aquela gratidão profunda. Né? E a gente tem que parar para pensar sobre isso. Ela ficou muito triste, ela desencarnou com uma tristeza muito profunda. Tem um livro de Chico Xavier intitulado Mãe, que ele conta lá uma entrevista que fizeram com ela antes de desencarnar. Conseguiram entrar, porque ela estava numa casa de repouso. E ela conta sobre a tristeza dela, que se ela soubesse que iria virar isso, que ela não teria criado o Dia das Mães. Então a gente vê um ser que tem um amor profundo pela mãe, consegue fazer um movimento desse, né? E o que a gente está fazendo hoje, eu pergunto a vocês, como indivíduo sentado aqui, o que a gente está fazendo com o Dia das Mães? O que a gente anda fazendo com a nossa mãezinha, se está longe, desencarnada, ou aqui perto? Será que a gente está dando a assistência necessária para ela? Ou a gente só liga no Dia das Mães e fala, Feliz Dia das Mães? Vamos aproveitar enquanto há tempo. Quem tem a mãe ainda viva, ligue, agradeça. Mas não fala, mãe, eu te amo. Não, mãezinha, eu te amo. Muito obrigada por ter me deixado nascer. Porque é uma oportunidade divina a gente está aqui. Milhões de espíritos estão querendo encarnar e não conseguem. E o que nós estamos fazendo com esse ser maravilhoso que nos deu a vida? É para a gente parar e pensar. Tá? E para as mãezinhas que estão desencarnadas, eu vou ler porque é só um pedacinho que o Divaldo fala. E eu não tenho, acho que a capacidade de falar com as palavras tão lindas que ele coloca aqui. E ele fala aqui, e para aquelas mães que já desencarnaram, elevemos o pensamento em forma de uma prece rica de gratidão e de ternura, falando-lhes com toda emoção sobre aquilo que nos preenche a alma. Se evocarmos a nossa mãezinha mediante uma prece sincera que brota do coração, mesmo que ela esteja longe em saudade, estará próxima em amor. Afinal, essa mãe já se foi, mas não se desvinculou de nós. Vamos recordar as horas felizes em que ela esteve conosco, aproveitando para renovar carinhosamente esse laço de afetividade. E nesse momento, quem tem a mãe desencarnada, faça uma prece em gratidão. Porque a única coisa que a gente tem que ter, gente, é gratidão. E quando eu estava fazendo essa palestra, quanto que é difícil você separar, né? Como filha, eu falei, não, eu vou começar sendo filha, fazer a reverência às mães,
Mas aí vem aquela outra coisa, porque eu também sou mãe. Né? E aí a gente fica assim, vamos cuidar de doar. Agora a gente pergunta assim, e aquelas mães que mal criaram os filhos, mal teve os filhos, abandonaram na porta de algum lugar, ou que não tem uma moral muito elevada, que ainda os vícios tomam conta dentro de casa. Agradeça a oportunidade de ter nascido. Isso não é problema seu. Isso é problema dela. Agora, uma oportunidade que ela te deu, que ela poderia ter abortado, ela não. Ela teve você e deixou você vivo. E a gente tem que agradecer, não importa que tipo de mãe que a gente tenha. Tá? Vamos recordar sempre disso. Porque às vezes a gente dá tanta desculpa para tanta coisa. Ah, porque minha mãe não me deu amor, que minha mãe fazia isso e aquilo. De jeito nenhum. Somos filhos ingratos de pensar dessa forma. O amor é a maior dádiva que se deve conceder às mães, sem a preocupação primordial de oferecer-lhe coisas materiais, embora se possa assim proceder ao demonstrar gratidão e afeto. Divaldo também fala isso. Não só nas palavras, se você quer dar um presente, mas vai entregar pessoalmente, escreva um cartão com todo o coração, diga a ela que ama. Tá? Porque isso é muito importante. Hoje eu, como mãe, eu vejo o quanto que é importante. Um abraço, um sorriso, um eu te amo. O quanto que nos fortalece. Às vezes a gente está triste, basta que aquela... Não tenho mais criança, né? Porque o meu filho tem 2 metros de altura. É só me abraçar e parece que todos os problemas passam. A minha filha também. Né? Tudo fica mais fácil. E agora a gente entra na mãe espírita. Já fizemos como que eu falaria? Uma homenagem às mães. Agora nós vamos entrar na responsabilidade de uma mãe espírita. Agora eu me coloco como mãe dos meus filhos, né? E que a gente também aqui, que é mãe, que é pai, que é tio, que é evangelizador, que também tem a nossa gratidão por cuidar dos nossos filhos, com tanto amor. Então vamos lá. Isso está no livro Mãe, Francisco Cândido Xavier Emmanuel. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário, a própria sublimação. Muitos pais garantem um conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. Quantos lares a gente vê isso acontecer? Né? As mães têm os filhos, cuidam os pais, cuida da alimentação, cuida das roupas, cuida de ter uma boa escola, uma boa educação. E esquece da parte principal, que é a parte moral. É a parte que ele vai levar para onde ele ir, né? Que vai ajudar essa criança na própria sublimação, na sua própria evolução. Então não basta colocar o pão em casa. Não basta você ter cuidado do seu filho para que ele saiba ter as etiquetas sociais. É importante, claro que é. Mas além disso, vem a parte moral. Que essa que é o grande problema. Porque primeiro, para a gente educar os nossos filhos, precisamos nos educar. Né? Que a gente não gosta muito de fazer isso. Né? São os vícios que a gente tem, que quando chega aquela criança ali, você fala assim, bom... A partir do momento, porque eles nos observam 24 horas por dia, a gente precisa começar a mudar algumas atitudes, a pensar. Porque, infelizmente, a gente vê nesses pequenos ainda imitarem tudo o que a gente faz. Quando eles estão brincando com seus brinquedinhos, a gente vê a atitude que falam com os brinquedos, com as bonecas, com os bonecos, da mesma forma que a gente conversa com eles. E aquilo vai nos assustando. Né? Aqueles pais que observam que deveriam, que são espíritas, né? Porque a gente sabe que essa criança que a gente recebe não é uma página em branco. Traz uma bagagem consigo. Né? Aquela mochilinha que a gente tanto fala, que carrega aquelas más tendências também, mas tem a parte positiva de tudo que já trabalhou em outras encarnações. E a gente tem que prestar atenção. Principalmente nessa parte que não é tão boa. É um orgulho que brota. É uma agressividade que a gente vê, que eu vejo muitas mães falarem, nossa, mas meu filho é um menino tão forte,
tão decidido, e tem uma agressividade imensa por trás. E a gente vai se iludindo com isso. O Espiritismo vem nos ajudar com isso de uma forma tão grande, é só a gente buscar nas obras tantos livros que tem sobre educação. E a gente começa a prestar mais atenção. A gente tem um estudo aqui que tem quase 20 anos, 19 anos, todo domingo, que a gente aprende sobre isso. Então eu tive a felicidade quando meu filho nasceu, eu já estava aqui dentro. Então assim, isso foi uma bênção na minha vida. Não tenho filhos perfeitos, não sou perfeita. A gente encara os problemas que aparecem de forma madura, sem se deixar se levar emocionalmente de forma desequilibrada. Porque a gente sabe que tem uma história por trás ali. E a gente tem que buscar e cuidar disso. Muitas vezes a gente não sabe se o nosso filho tem um vício do álcool de um passado, era um alcoólatra, e a gente tendo o álcool dentro de casa é um perigo. Porque talvez vai iniciar um processo ali, mais uma encarnação que ele vai de novo pelo alcoolismo. Porque tudo que os pais fazem, gente, os pais são deuses para os filhos. Né? E a gente tem que prestar atenção também de não nos mostrar assim tão como super-herói, de mostrar as nossas fraquezas também. Né? Falar sobre elas. Né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente fala alto com o filho, gritar, e a gente vai se educando junto com eles, a gente vai crescendo junto. Pede ajuda ao filho. Fala, mamãe ainda não consegue controlar isso. Eu preciso que você me ajude nessa forma. E aos pais também, eu não digo isso. Quem lida com criança em geral, né? As babás também, que acabam educando. Então são coisas que a gente tem que ficar atento. E tendo essa responsabilidade, quanto mais a gente sabe, mais nos é cobrado, né? Isso nos assusta um pouco, né? Mas não deveria chamar a gente para responsabilidade. São pequenas atitudes que a gente vai modificando. Ninguém vai virar anjo, não estou falando isso. Agora, né? Mas que a gente vá trabalhando, vendo as nossas, empenhar nisso, em ser melhor sempre. Mãe é síntese de carinho, de abnegação, de ternura, de sacrifício, de labor sagrado, de imolação voluntária. É fragmentar o coração por diversos seres, continuando integral para o amor que consagra a todos eles. A gente abnega, a gente faz sacrifício a todo momento. E dividimos entre eles, né? Não é que o amor seja igual entre os filhos, que seria hipocrisia a gente falar isso. Porque sabemos que a gente tem afinidades mais com uns do que com os outros. Né? E que a gente tem algumas coisas que tenta trabalhar com um e não com os outros. Mas mesmo assim o nosso amor de mãe está lá. E aquele que mais necessita é o que mais precisa de atenção. Né? Quem tem vários filhos sabe disso. Mais de um, aliás. E quem não tem ainda vai se preparar para ter. Isso é de Vitor Hugo, tá? Em Almas Crucificadas, aquele texto. Aí Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. A tarefa não é tão fácil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Todos conseguem criar. O ignorante, aquele que não sabe, tanto que sabe, podem cumpri-la. É uma tarefa difícil para todo mundo. Só que eu acho que com o Espiritismo a gente tem uma ferramenta maravilhosa. Porque nos ensina que, como eu já falei, carregam essa mochilinha que a gente tem que estar atento desde o princípio. Né? Você observa ali uma inveja desde o princípio e você começa a conduzir aquilo de forma diferente. Sem agressividade. Eu vejo muito acontecer também que a gente quer ter filhos como troféus. Né? Que seja perfeito, aquele menino que senta perfeito, que assiste uma palestra, que faz coisas maravilhosas, é o melhor da escola, e começa a carregar o filho como troféu. Isso é muito triste. Porque nesse planeta não tem ninguém perfeito. Todos nós estamos aqui trabalhando as nossas imperfeições, inclusive os nossos filhos. Por que cobrar isso deles? Vai criar uma frustração tão grande que a gente não consegue observar enquanto pequeno, mas quando chega na adolescência os problemas começam a acontecer. Conversávamos domingo passado justamente sobre isso, desse trabalho de prevenção que tem que ser feito. Porque nós estamos vendo uma juventude perdida que eu nunca vi em toda a minha vida. Os jovens não sabem o que querem, muitos envolvidos com drogas, com álcool,
droga, o álcool é uma droga, né? E com outras coisas mais. E os pais só começam a pedir ajuda quando chega o problema. Que esse trabalho deveria ter começado de pequeno, é o trabalho de prevenção que a gente tem que fazer, de observar o seu filho a todo momento. Né? De tentar ficar próximo dele. Porque quando ele ficar adolescente, você vai ter essa brecha para poder você conversar com ele. Né? Então são coisas que tem filho pequeno ainda, por favor, fique presente na vida deles, né? A maioria dos brasileiros aqui, eles trabalham muito, eu via muito isso quando eu cheguei aqui, e simplesmente não tinha tempo para os filhos. Os filhos ficavam na casa da babá de segunda, praticamente quase a segunda. O máximo que passava era o domingo com os filhos, só trabalhando, trabalhando. E eu via essas crianças crescendo, e muitas delas começaram a dar problema. Porque no momento que chega a adolescência, que o pai talvez já ganhou um pouco de dinheiro, está querendo a presença do filho, o filho não quer mais a presença dele. Se a gente não cativou isso de pequeno, vai ser difícil ter esse relacionamento agora, quando grande. Vai querer se livrar de você. Você nunca participou da minha vida? Por que agora você está querendo participar? Né? E a gente vai vendo isso se desenrolando, e é triste de ver. Porque são coisas que quanto mais a gente conscientiza em relação a essa reforma íntima que a gente tem que fazer dentro do nosso lar, principalmente perto dos nossos filhos, que o nosso lar seja harmônico, para que eles possam ir para casa e ter vontade de ficar perto da gente. Né? E simplesmente, a maioria dos casos não é isso que acontece. E eu fico tão feliz de ver uma turma de gente que os filhos estão sempre juntos, junto com a gente, vai para o restaurante, aí as pessoas ainda perguntam, poxa, seus filhos saem com você? Muito. Muito. E cobra quando não dá. Né? Porque é um trabalho que é feito desde pequeno. É uma conquista que você vai fazendo. Né? Não seja carrasco dentro de casa, nem excesso de amor e nem carrasco também. Né? Excesso de amor é que nós vamos tampar os olhos para coisas que a gente não vai querer ver. A gente vai ver uma história no final da vida de Zaqueu, o ladrão que foi crucificado na cruz ao lado de Jesus. Que fala sobre isso. Esse amor que não consegue enxergar as imperfeições. Então vamos lá. O Espiritismo nos ajuda muito. Às vezes a gente fala, mas não vem com bula. As crianças não vêm com bula. Tem uma bússola. Está aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma bússola para a gente. Os ensinamentos de Jesus Qualquer dúvida que tiver, todas as dúvidas que tiver sobre criação de filho está dentro da doutrina espírita. Existem milhões de livros que você consegue encaixar, né, em relação à educação, à evangelização, participar mais. E às vezes a gente entrega a parte moral dos nossos filhos para ser educado pela nossa evangelizadora, que passa 1h30, 1h15 com eles uma vez por semana. Enquanto estamos em casa, a maioria do tempo perto deles. Eu espero que sim, né? E a gente fica querendo um resultado em relação a isso. Se vem aqui, aprende uma coisa, chega em casa, vê o pai e a mãe falando outra, é claro que vai seguir o pai e a mãe. Porque é muito mais forte. São os deuses, né? De dentro do lar. A mulher que abraça de coração alegre e devotado as tarefas da organização familiar é sempre abençoada e assistida com extremo carinho pela divina providência. Isso está na arte moral de educar os filhos. Quem tem filho pequeno, eu aconselho esse livro. Tem 2 livros do Walter Barcelos, Educadores do Coração e a Arte Moral de Educar os Filhos. São maravilhosos, fala de todos os temas que a gente precisa. Nós estudamos isso aqui há mais ou menos uns 15 anos atrás. Acho que vamos precisar voltar. Então, gente, quando ela abraça isso com todo o seu amor, sabendo que aquele ser está ali, de alguma forma, para ser cuidado por ela, porque Deus concedeu isso, porque, na verdade, não nossos filhos são filhos de Deus, eles nos empresta para que a gente possa fazer algo que, quando eles desencarnarem, que eles estejam melhor do que quando encarnaram. Somente isso. Não seres perfeitos, que a gente não vai conseguir. A natureza não dá salto. Mas que haja isso, que haja amor. Né? E qualquer atitude no bem que a gente faz, existe uma multidão de bons espíritos nos apoiando.
Não tenha dúvida, não pense eu estou sozinho. Não está sozinho. Nos momentos difíceis, faça uma prece. Pede ajuda, que a gente não está sozinho. Se a gente está realmente com amor no coração, com vontade de modificar, com vontade de ser uma pessoa melhor, de ter um lar organizado, harmônico, nós temos a assistência. O lar é a célula ativa do organismo social. E a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Emmanuel. Que tipos de sementes estamos plantando no coração dos nossos filhos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha só, tanto para o bem quanto para o mal, a semente está sendo plantada. A gente não sabe que solo é o nosso filho. Né? Pode ser que a gente está semeando há muito tempo coisas positivas, sementes do bem, mas aquele solo ainda está muito rígido, não pode absorver, mas essa semente não está perdida. Né? A gente acredita em reencarnação. Ele vai voltar e um dia essa semente vai nascer. E que a gente preste atenção realmente que a nossa função como pais, aliás, como pessoas, é semear. O que a gente anda semeando nos dias que a gente passa com os amigos, na família, no trabalho? O que a gente semeia? Quando os nossos filhos olham para a gente, o que eles enxergam? Agressividade? Cara feia? Ou as pessoas que estão ao nosso redor quando nos observam, me desculpe aqui quem não é mãe e pai ainda, tem gente que não é. O que a gente anda semeando, né? Quando alguém pensa na gente, o que pensa? Será que é aquela pessoa que fofoca muito? Ou aquela pessoa que tem uma agressividade imensa? Isso vai nos ajudar a trilhar um caminho mais seguro, para saber quais as coisas que a gente precisa modificar na gente. E dentro do lar, é muito importante, porque estão ali os nossos filhos. E qualquer coisa que a gente fala, eles estão absorvendo. Porque a mãe é uma figura, dentro do lar, de uma grandiosidade imensa. E tem uma época, então, que eles nos adoram como se fôssemos deusas, E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque tudo que fala, tanto para o bem ou para o mal. Falando da bagagenzinha, quando a gente coloca algum vício, que nosso lar fala muito palavrão, e essa criança já veio de outra encarnação, que também já era muito comum ter isso dentro do lar, isso só vai reforçar. Essa semente só vai reforçar esse lado dele. Então a gente tem que estar atento. Porque a gente não sabe que tipo de semente está ali? Que espírito que é aquele? Quais são as tendências dele? E só observando que a gente vai aprendendo isso. Ou então venha para cá no domingo estudar conosco. Vou contar uma historinha para vocês de duas irmãs, Marta e Maria. Jesus foi visitar a casa das duas irmãs, Marta e Maria. E nisso Marta estava lá toda preocupada em servir a comida, em fazer a comida, e mexia para lá e mexia para cá, como muitas de nós fazemos quando chega alguma visita, que a gente quer tratar bem. E Jesus está observando aquilo. Enquanto Maria sentou e ficou a ouvir a pregação de Jesus, batendo papo com Jesus. E Maria, toda perturbada, falou: mas Jesus, eu aqui trabalhando, igual uma maluca, e ela aí sentada. Fala com ela para vir me ajudar. Estou usando os termos de hoje, tá, gente? Fala com ela para poder vir me ajudar. Aí Jesus responde para ela: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente se sente nisso, Sabe, uma das coisas que eu presto muita atenção é quando a gente tem... Gente, não estou aqui falando nada para poder puxar a orelha de ninguém. Quando a gente tem algum seminário aqui no centro, a gente vê muito isso, Porque a comida tem que ser servida, a cozinha tem que, tem que andar as coisas.
E quem fica responsável por isso fica numa inquietude, no estresse tão grande e perde a maior parte. Quando eu li isso a primeira vez foi muitos anos atrás. Depois disso eu nunca mais quis trabalhar na cozinha. E quando eu trabalhava eu ficava até o último segundo para aproveitar a última palavra daquilo ali. Porque era aquilo que eu precisava. Porque o alimento do corpo físico a gente acha em qualquer lugar. Né? Igual a gente está aqui agora. Né? Tentando ouvir alguma coisa que eu espero que eu esteja passando a mensagem. Né? Para a gente se enriquecer. E aí a gente pergunta... Será que a gente está escolhendo a boa parte? Está procurando isso? De ouvir essas coisas, de tentar se modificar. Temos que procurar. Porque às vezes a vida é tão atribulada. Ah, mas eu não tenho tempo. E a Marta, então, está agindo dentro de você. Porque quando a gente quer, a gente acha um pouquinho de tempo. Que a Maria fale mais alto em nós. Para que a gente comece mais a prestar atenção sobre isso. Eu estou tomando um medicamento, desculpa, que minha garganta está super seca. Na questão 108 do livro O Consolador, de Emmanuel, ele pergunta, onde a base mais elevada para os métodos de educação? E às vezes a gente fica perdido sem saber. Ah, eu quero muito, mas onde que eu vou achar isso? Aí responde. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Uma religiosidade precisa existir, onde a gente vem recarregar as nossas baterias. Essa conexão com Deus tem que haver dentro dos lares. Tá? O Evangelho no Lar, a gente já fez estudo aqui sobre isso tantas vezes, que é uma bênção para a nossa vida, proteção para o nosso lar. E muitos de nós não fazemos o Evangelho no Lar. Então, e a gente precisa buscar isso, porque está aí. O Evangelho, por exemplo, é uma bússola não que é antiga, agora fala GPS. Então, tem que ser, nessa educação com as nossas crianças, nesse método de educação, tem que ser religiosa, tem que ser os ensinamentos do Cristo, tem que ter essa espiritualidade, porque está lá, porque senão a gente fica perdido, não sabe para onde ir, o que fazer, surge o problema, desespera, porque não está tendo ainda essa ligação, essa fé em Deus, de que nada acontece sem a vontade de Deus. Recebemos os filhos que temos por uma organização divina. Então, a gente, se veio no meu lar, é porque eu dou conta disso. E com a ajuda de Deus e dos Espíritos, a gente consegue. Então, tem que haver essa ligação espiritual, porque senão fica difícil. No Sagrado Instituto da Família. Aqui, eu botei primeiro. Os deveres espirituais da mãe espírita cristã. Compreender que são filhos de Deus, Comentamos isso. São filhos de Deus, não são nossos, Estão com a gente por um momento, momentaneamente. Se tivermos ligações, poderemos, num futuro, ainda ter outras encarnações com eles. Mas são filhos de Deus, que a gente nunca esqueça disso. Apresentar Jesus. Veio uma evangelizadora, uma educadora do Brasil aqui, no encontro dos educadores, e nos disse que muitos dos espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, em sofrimento, a única coisa que pede que quando eles reencarnarem é que apresente Jesus para eles. Fale sobre Jesus. Não estão aí preocupados qual diploma que vai ter, qual universidade que vai estudar. Isso é importante também, mas em primeiro lugar, vamos fazer isso, apresentar Jesus. Temos que observar, ter essa observação constante das atitudes, porque só assim a gente vai observar o que há de errado ali, desde pequeno. Tem que haver essa observação, senão não tem como a gente detectar alguma coisa. E para que isso aconteça, a gente precisa de ter tempo para estar com os nossos filhos, mas estar mesmo, não estar dentro de casa, em corpo, e estar como a Marta, sem parar a todo momento, as crianças chegam, não, agora eu não tenho tempo, não estou ocupado demais.
Então a gente tem que começar a prestar atenção. Oferecer de conformidade com suas forças morais os exemplos de compreensão espiritual e sacrifícios pela paz da família. É o que você é agora nesse momento, o que nós somos nesse momento, não vai se modificar assim. Não é a gente vindo aqui no centro, lendo os livros, que essa transformação vai ocorrer. Isso é um processo difícil, mas que eles vejam a nossa intenção maior, a nossa força em dominar as nossas más tendências, né, através dessa doutrina maravilhosa que vai nos abrindo os olhos, e a gente conversar com eles sobre isso. Não sou perfeito ainda, mas sou o que sou, porque às vezes ele vai nos pegar nos nossos pontos fracos, e eles sabem, tá? Sabem direitinho. Então que a gente converse com eles, que somos todos espíritos imperfeitos ainda, mas nos esforçando, vamos melhorando. E se nos esforçarmos juntos, vai ser melhor ainda. Né? E aí eles vão se espelhar na gente, porque não são perfeitos também. Não tirar aquele papel de que achar que você tem um filho perfeito, que é filho modelo para mostrar para os outros. Não existe ninguém perfeito aqui ainda. Estamos nesse planeta de provas e expiações. Então vamos parar com isso. É muita hipocrisia. Ninguém tem filho perfeito. Né? Cada um com sua dificuldade. E não esmorecer com isso. Lembrar, se Deus colocou no meu lar, é porque eu tenho condições de cuidar. Fazer a sua melhor parte. E o tempo está passando. Compreender a necessidade da renúncia para não esmorecer ante as dificuldades. Temos que renunciar a muitas coisas, como mãe. Renunciar, às vezes renunciar até os nossos sonhos que a gente tem, que a gente vai seguindo, e de repente você tem que dar uma pausa, porque não é o momento de seguir. Porque nesse momento, Deus me confiou esse espírito, eu preciso cuidar dele. Ali na frente eu pego de volta. Se Deus der a oportunidade. Tem que haver essa renúncia, né? Para que a gente não ache que essa dificuldade é imensa, porque a gente tem que estar presente para saber das coisas. Equilibrar suas emoções e sentimentos para não se deixar levar pelo excesso da ternura mal dirigida. Gente, isso faz um mal imenso. A gente só ama, acredita no filho 100%. Tudo que o filho traz da escola falando para você, você acredita. Às vezes mente para você e você acredita na mentira dele. Isso é triste. Triste demais, porque a gente tem que enxergar aquela criança. Se ela tem um histórico de mentira na vida dela, você só vai alimentar isso. A gente tem que buscar a causa, o que houve realmente. Às vezes na escola, eu conheço mães que vão discutir com os professores, só dos filhos contar alguma coisa. Temos que ter as emoções nesse momento equilibradas. Equilibrar, respirar. E pensar, e será que ele... Pode ser que ele não seja culpado realmente, mas e se for? Você vai estar acobertando isso? Temos que estar atento a isso, tá? E não ser carrascos demais também, porque senão eles vão fugir da gente. Quando a gente ficar velho, nem no asilo vão lá visitar. Preparar a alma de cada filho na fé em Deus e confiança em si mesmo, visando aos trabalhos e lutas que irão enfrentar no futuro da existência. Ter essa coisa a conexão com Deus dentro do lar, né? Para que eles possam confiar neles mesmos, não ter vergonha do que eles são, né? Ser mais autênticos. E por aí vai. Não permitir a perigosa ideia de que seus filhos são melhores, mais inteligentes, mais educados, esclarecendo através da doutrina a humildade desde cedo. Não são troféus. Vamos lembrar disso, tá? A importância do amor. Eu acho que eu vou pular isso aqui, que eu queria contar a história de... Eu até falei. A mãe de Dimas. Ok. Deixa eu só pegar o livro aqui, que tem alguns que a gente vai precisar ler. Bom, o local que aconteceu isso era o Calvário, né? Está aí o Monte do Gólgota. O Calvário significa caveira, né? A montanha da caveira. O mês era o mês de março, abril no nosso calendário, que a gente não sabe. Então vamos lá. A mãe de Dimas. O amigo celeste não disse ao homem quando isso ocorreria.
Apenas deu ao condenado a certeza de que um dia poderia contar a sua companhia nas regiões espirituais superiores. Ao ouvir a promessa de Jesus, o condenado pareceu sorrir. A mulher, que estava um pouco afastada, aproximou-se e abraçou a cruz, cravando os seus olhos lacrimejantes naquele homem que acabara de dialogar com Jesus. Um soldado empurra-a grosseiramente. Ela cambaleou e tombou no chão. Maria de Nazaré acercou-se-lhe e perguntou: é teu filho? Aquele homem é teu filho? A mulher meneou a cabeça, olhou através do manto que cobria o rosto de Maria e recordou-se de uma tarde longínqua. Fazia mais de 20 anos, quando ouvira aquela mesma voz feminina, em um crepúsculo semelhante, mas feito de alegria. Muito emocionada, a senhora, tentando levantar-se, respondeu à mãe de Jesus: sim, ele é meu filho Dimas. E Maria lhe explicou: se ele é teu filho, aquele do meio é meu filho. E se o meu filho afirma que o teu entrará no paraíso, crê, porque o meu filho nunca mentiu. E o teu filho terá a oportunidade de desfrutar a glória dos céus. A mulher fechou os olhos e deixou-se abraçar por aquela mãe, também esmagada pela dor do filho na cruz. Morava em Nazaré, que fica na descida da Judeia, na direção da Galileia, um lugarejo modesto. Quando Maria falou com ela, ela recordou da voz de Maria, de uma cena que houve há 20 anos atrás. Ela lembrava de que, ao cair de uma tarde, saíra com um cântaro ao ombro para ir ao poço buscar água, como fazia todas as mulheres daquela redondeza. Ela se acercava da fonte quando ouviu alguém dizer: pois é, como afirmo, ele é um ladrão, e a mulher que o colocou no mundo é a mãe de um ladrão. Ela vinha pegar água e ouviu esse diálogo. Nem falou o nome de Dimas, e ela já ficou com aquilo, ouviu a palavra ladrão, ela ficou meio confusa. A voz acusadora continuava a repetir: não há dúvidas de que ele é um ladrão. Ela parou subitamente. Em seguida acelerou o passo para sair de cena. Queria se esconder, não queria chegar naquele momento ali. E ficou observando de longe. E a mulher repetiu de novo: é como eu te digo, Miriam, Dimas é um ladrão. E a mãe dele sabe, por isso ela é cúmplice. Ela deveria punir aquele menino rebelde e ingrato, que desde cedo já se entrega à rapina. A mulher se deteve e, ouvindo falar o nome de Dimas, começou a sofrer a tragédia por antecipação. Apesar do seu filho ser um menino de apenas 9 anos de idade, era ao mesmo tempo uma criança jovial e extrovertida. Várias vezes alguma coisa lhe sobressaltara o coração de mãe, viúva, e ela, segurando as mãos do filho, pedia-lhe em tom firme. No íntimo, ela sentia isso. Dimas, ela falou com ele, Dimas, nunca pratiques o mal, tu sabes que a lei é rigorosa. Mas mamãe, atalhava o garotinho sorrindo, eu sou bom. E ela acreditava. A jovem mãe não podia resistir àquele olhar tenro e carinhoso do filho. Ele a cobria de beijos e ela sempre cedia. Mas agora se confirmavam os temores do seu coração materno. Que culpa teria ela? Se Dimas era um ladrão, ela não tomara conhecimento. Jamais o havia surpreendido a atitude indigna. Não se defrontara com nenhuma evidência, além da voz daquela mulher acusadora e terrível nas proximidades do poço. Ela não queria acreditar. Tinha dúvidas, ouviu aquilo, mas o filho a amava tanto que cobria ela de amor que ela ficava cega, como muito acontece hoje em dia, né? Dimas é um ladrão e a sua mãe é a responsável. A mulher continuava falando e ela de longe observando. Ó, Isabel, retrucava a outra mulher. Por que acusar a mãe? Dimas é apenas uma criança e brinca com nossos filhos. Pois eu te direi que se João está acusando Dimas de furtar meu filho, Jesus costumava dizer-me, eu sou o semeador da esperança. Meu Pai que estás nos céus mandou que eu viesse à terra para amar, sobretudo aqueles que são infelizes e deserdados. Os que tombam e caem não merecem censura nem condenação, porque eles não sabem o que estão fazendo. Dia virá, mamãe, em que o lobo beberá no mesmo regato, ao lado do cordeiro, isto é, o bandido ao lado de sua vítima, e nesse dia eles se darão as mãos.
Maria estava contando isso para a mulher que estava acusando o menino. Uma conversa que ela teve com Jesus. Tamar era a mãe de Dimas. Tamar, quando escutou aquela voz, foi defendendo Dimas, cerrou os olhos e guardou na acústica da alma a melodia que lhe falava de amor e compaixão pelos sofredores. E nunca mais esqueceu o nome de Jesus. Contudo, um punhal afiado se lhe cravou na alma, porque constatara que Dimas era de fato um ladrão. E todas as mulheres do poço sabiam agora. Quando chegou à sua casa, lá estava Dimas, que correu na sua direção com muito entusiasmo e falou-lhe: Mamãe, eis aqui um denário. Ela o esbofeteou com vigor. Em seguida quis saber que o filho havia feito. Onde roubastes? Mas, mamãe, eu não roubei. Sim, tu roubastes. Quem daria uma moeda de prata a uma criança? Eu fiz um favor a alguém e ganhei a moeda. Ela o abraçou com ternura e retratou-se profundamente arrependida por tê-lo castigado. Havia no rosto de Dimas tanta inocência e jovialidade. Perdoa, meu filho. Mamãe está muito cansada. A partir desse episódio, nunca mais Tamar teve paz. Toda vez que Dimas chegava com um objeto novo, e ela perguntava com aspereza: Onde roubastes? De quem furtastes? Ante a explicação do filho, permeadas de surpresa e de vitimização, ela sempre recuava. Perdoa-me, meu filho. O tempo transcorreu célere e Dimas tornou-se um homem. Fizera-se um caravaneiro. Ele fazia viagens vendendo mercadorias. E amava uma jovem que acabou se casando com ela, a Esther. Ele fazia as viagens, a Esther, a esposa, ficava junto com sua mãe na casa. Ele retornava das viagens que fazia, trazendo especiarias, joias, tecidos e perfumes. A mãe recebia todos os presentes com entusiasmo. Mas quando lhe segurava as mãos calosas, recordava-se da voz acusadora de Isabel que dizia: Ele é um ladrão. E muitas vezes se recusava a tocar naqueles objetos, afirmando: Prefiro não os tocar, porque eles me queimam as mãos. Eu não os quero. Dimas ouvia a recusa e redarguia com ênfase: Mamãe, veja os meus bíceps dilatados, observe o meu tórax de lutador. Sou um homem honrado, mamãe. Atravesso o deserto em uma e em outra direção, para que nunca nos falte o agasalho nem um pão. Meu filho, minha mãe. Estava quase por cair, ela tropeçou no tapete quando Dimas correu e segurou-a. O rapaz colocou as mãos em concha e disse: Pisa, pisa nelas, minha mãe, para que a aspereza do chão não magoe a delicadeza dos teus pés. Era de um amor imenso, tinha um amor imenso pela mãe. Tamar ficou enternecida. Meu filho, tu me honras mais que os filhos da tradição das Escrituras. Tu mereces, rainha do meu lar. Há menos de 3 luas ele havia afirmado que ele ia fazer a última viagem, porque ele já estava com muito dinheiro, que ele ia comprar um castelo para morar com elas, porque ele queria ter filhos. Era a última viagem dele. Se despediu e foi. E nisso, a véspera ele marcou quantas luas ele ia chegar e ele não chegou. Aí chegou uma pessoa e bateu na porta. Senhora, Dimas foi preso. Caiu em uma cilada. Foi detido quando se preparava para assaltar uma caravana que seguia o Egito. Apunhalada pela dura notícia, sentindo que a informação a fizera sangrar de aflição, a senhora cambaleou e tombou no chão. O jovem despertou-a e levou à prisão, onde ela pôde ver o filho à distância. Ele era um salteador. Ao lado de Barrabás, ele se dedicava a assaltar as caravanas, pois lhe parecia mais fácil dedicar-se à rapina ao invés de ganhar a vida honestamente. Quando ela olhou aqueles olhos negros por trás das grades à noite, fulgurantes como 2 estrelas, ela ainda conseguiu afirmar-lhe. Ele repetiu: Mamãe, eu sou inocente. Tamar ficou ali todo o tempo em silêncio, experimentando o frio da madrugada, na companhia da sua solidão, de viúva e mãe destroçada pela tragédia. Mais tarde, quando a triste caravana caminhou na direção do Monte da Caveira, Esther seguia ao seu lado. Dimas era um bandido, sim, mas era seu filho. Aí já volta a cena do Calvário, né? Ali no momento da crucificação, a mãe sofrida contemplava o rosto de Dimas quando ele gritou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
Foi nesse momento que Tamar, voltando à realidade objetiva depois desse passeio pelas telas da memória, observou o rosto da mulher jovem bela, no instante em que escorriam as lágrimas retidas nas comportas dos olhos. Ela recuperou um pouco o fôlego e indagou baixinho. Qual deles? Tamar perguntou a Maria. Qual deles é o teu filho? Aí Maria respondeu, o do meio. Tamar perguntou, mas ele é ladrão? Não. Jesus é o embaixador de Deus que veio à terra oferecer uma estrada de redenção para quem deseja a paz. Tamar tremeu ao escutar o nome de Jesus e Maria prosseguiu. Se o meu filho diz ao teu filho que ele também ganhará o paraíso, confia. Teu filho terá o paraíso, porque Jesus é filho de Deus, como o teu filho também é. Tamar começou a chorar desesperada. Viu quando se aproximou um cavalheiro, conduzido por um soldado pretoriano, trazendo nas mãos uma lança que cravou entre a terceira e a quarta vértebra esquerda do crucificado do meio. Jesus, sob a ação do tétano, vergou o corpo em vez de escorregar sobre a madeira, como aconteciam com os crucificados habituais. Em seguida, ele esterterotou e o sangue jorrou em abundância. Nesse momento ele gemeu, e Maria, não suportando a dor de ver a cena, gritou, meu filho, que fizeram de ti? Que te fizeram os homens, meu filho? É uma história linda, né? Eu nunca tinha lido em lugar nenhum. E a todo momento ela estava tendo o sinal de que o filho andava furtando, né? E a gente com esses rostinhos lindos que os nossos filhos têm, com essa alma que parece tão ingênua, a gente acaba acreditando neles. E mesmo nesses momentos, só tem mais um slide, tá? E que a gente não se desespere, né? Como disse Jesus ali, né? Um dia eles vão se encontrar, né? Porque todos nós vamos evoluir. Os ladrões, os criminosos, somos todos irmãos. Um dia chegaremos lá. Só queria falar sobre isso aqui, filho difícil. Filha, só o amor pode educar os filhos de Deus. Que seria do tronco se a terra não o suportasse, ou do ninho, sem que a ramada lhes resguardasse a esperança. Às vezes o nosso lar tem um filho tão difícil e a gente não sabe como lidar. Só com muito amor. A gente não vai conseguir transformar um espírito que vem de anos num vício, mas a gente pode semear muita coisa boa. E tudo que a gente semear, mesmo parece que foi perdido, não foi perdido. Esperar e continuar em oração. Que eu acho que não deve ter dor maior para uma mãe do que ver um filho sofrer. Tá? Feliz Dia das Mães a todas, as mãezinhas presentes, as que estão assistindo aí. E muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez.